pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é como Deus me ajudou a sair de um relacionamento abusivo. Para alguns que me conhecem, já sabem um pouquinho da minha história, mas para vocês que ainda não me conhecem, eu vou trazer algumas séries aqui sobre como eu saí de um relacionamento abusivo e como foram as etapas. E a primeira etapa que eu gostaria de trazer foi como Deus me ajudou a sair de tudo isso, como a minha experiência com Deus me influenciou e me fez entender coisas que eu precisava entender para sair de um relacionamento abusivo. Então, se você tá num relacionamento abusivo, não sabe o que fazer, não sabe como sair, ou se você já saiu do relacionamento abusivo e está sofrendo ainda, não entende por que isso está acontecendo, fica aqui no canal, envia para outras pessoas, compartilha, se inscreve no canal e deixa teu joinha, comenta para que eu possa trazer mais conteúdo para você e para que eu possa entender quais são as tuas necessidades. Primeiro, antes de tudo, eu quero te dizer que eu sei o que é um relacionamento abusivo, eu sei o que é passar por isso. E muitas das vezes as pessoas são julgadas, elas não entendem por que pessoas inteligentes, bonitas, não entendem por que pessoas passam por isso. E só quem sabe é quem passa. Porque primeiro o relacionamento ele começa muito bom. Ele sempre vem com aquelas coisas de príncipe encantado, que é tudo perfeito, que é tudo maravilhoso, tudo se dá com cuidado, tudo se dá com carinho. E você não entende porque de uma hora para outra tudo vira de ponta cabeça. Porque o que era tão bom se transforma em algo tão doentio. E o que é relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo é quando alguém tem o controle e o poder sobre você. É quando alguém controla as tuas emoções, controla o que você sente e quer te manipular de todas as formas. Existe o relacionamento tóxico, a diferença é, o tóxico adoece você, mas o abusivo é uma pessoa que quer ter o controle totalmente sobre você. E o relacionamento abusivo, ele nos adoece também, sabe? Ele vai tirando nossas forças, ele vai nos sugando. Quantas pessoas não se conhecem, quantas pessoas não sabem nem quem elas são quando terminam o relacionamento. Você perde a sua identidade, você perde quem você é, você nem se conhece mais. Porque você vive tanto fazendo aquilo que o outro quer, vive tanto em função do outro, que quando você se dá conta, você não é mais você. E isso é muito importante a gente trazer aqui, sabe? Porque talvez você já perdeu a tua identidade. Talvez você nem saiba as coisas que você gosta mais, talvez você nem saiba quem você é. E eu quero te dizer, quero te trazer a esperança de que você sim, você pode se resgatar ainda a vida após um relacionamento abusivo, é só você querer. Então vamos lá. Como Deus me ajudou nessa caminhada? Quando eu terminei o relacionamento abusivo, foi quando eu me converti, foi quando eu tive a minha experiência com Deus. Foi logo após, o povo diz assim, quando não é por amor, é pela dor. E foi assim que eu me converti. Eu fui para a igreja, eu estava muito mal, eu me sentia muito fracassada, me sentia muito frustrada pelo relacionamento não ter dado certo. E por mais que eu soubesse que não era uma coisa boa para mim, eu ainda queria aquilo. E esse é o primeiro tópico que eu quero trazer para você. Porque talvez você esteja passando por isso. Talvez você saiba que não dá certo, talvez você saiba que não é uma coisa bacana, mas você ainda quer isso. Sabe por quê? Porque em algum momento da tua vida você aprendeu isso na tua vida. E é isso que eu quero trazer no próximo vídeo. Então fica aqui, se inscreve no canal para assistir o próximo vídeo que virá, que eu vou falar sobre como os nossos aprendizados do passado influenciam os nossos relacionamentos de hoje. Mas voltando, foi quando eu tive um encontro com Deus. E quando eu cheguei lá, eu senti um vazio muito grande. E durante muito tempo, talvez você sinta esse vazio, durante muito tempo eu tentei suprir esse vazio com pessoas. Tentei suprir com pessoas, com coisas, eu comprava muito, eu tinha muito desejo de compras. Eu tentava sempre suprir esse vazio que existia dentro de mim. Só que nada preenchia esse vazio, porque esse vazio hoje eu entendo que era um vazio de Deus que eu sentia. Era muito algo da minha alma, sabe, que vibrava. E quando eu aceitei ali Jesus naquele momento, eu entendi que aquele vazio não era de pessoas, não era de um homem, não era de família, não era de ninguém, era de Deus. E foi a primeira sensação que eu senti. Eu não me sinto mais vazia, eu não me sinto mais aquele oco que existia dentro de mim.
Então talvez você sinta isso hoje, aquele oco, aquele vazio dentro de você. E eu quero trazer a você a memória de todas as vezes que você se sentiu assim. E eu quero te dizer que Deus talvez seja o motivo do teu vazio. E eu quero te convidar a refletir sobre isso. O segundo aspecto foi, quando eu me converti, eu ficava pensando, como eu vou viver um relacionamento, como é que vai ser minha vida, eu sempre ficava pensando. E Deus, a primeira coisa que Deus mostrou para mim, por quê? Porque eu sempre digo que o verdadeiro evangelho é aquele que confronta, tanto o evangelho como o autoconhecimento, tudo, gente, a gente tá sempre sendo confrontado, a gente sempre tá sendo colocado na frente, sabe, para que a gente possa olhar as nossas imperfeições, porque os nossos defeitos e aquilo que a gente tá passando hoje não diz a ver sobre o outro, diz a ver sobre nós. Ah, Laís, mas eu vivi um relacionamento abusivo e ele era horrível comigo, não sei o quê. Certo, eu entendo, eu já passei por isso. Mas muitas das coisas que eu vivi era relacionadas às emoções que existiam dentro de mim. E é isso que eu quero trazer. E aí Deus me mostrou e eu achava que Deus ia mudar tudo, que ia mudar a história. E não, Deus me fez olhar para dentro de mim. Durante muito tempo eu vivi como vítima. Eu acusava as pessoas, eu achava que as pessoas eram culpadas do meu fracasso, eu achava que a pessoa que tinha me machucado no meu relacionamento abusivo, ele era culpado de tudo, que ele não prestava. E Deus me fez fazer um caminho contrário. Deus me fez olhar para mim. E ele fez assim, filha, olha para isso. E quando ele me fez olhar para mim, foi um momento muito desafiante, foi muito difícil. Foi muito constrangedor, porque eu entendi que eu vivi isso durante muito tempo, porque na verdade eu só tinha medo de ficar sozinha. E o medo de ficar sozinha me fez continuar algo que estava me fazendo mal há muito tempo. E talvez você esteja nessa porque você tem medo de ficar só. Talvez o outro se alimente do seu medo para que você continue nessa situação. E talvez você não tenha forças porque o medo te paralisa. E aí Deus me fez entender que o medo durante muito tempo me privou de viver aquilo que Deus tinha para mim, sabe? Aquilo que Deus tinha das promessas. Por quê? Porque eu tinha tanto medo que eu me submetia a coisas que eu não deveria me submeter. E aí eu quero trazer a reflexão a você. Do que você tem medo? Você continua nessa situação que não está boa, por mais que você não queira, porque você tem medo. Então comece a refletir sobre isso, comece a entender de onde vem esse medo, comece a entender como lidar com ele. Terceira coisa que Deus me fez entender. Deus me fez entender que eu não me amava. E assim, o relacionamento abusivo, geralmente, ele acaba com a nossa autoestima. Ele acaba com aquilo que existe dentro de nós. Definhando. Então você perde a identidade, você perde o amor próprio, você não sabe quem você é. Você vai se perdendo no meio do caminho. E eu entendi que eu nunca me amei. Eu não sabia o que era amor próprio, eu não sabia o que era... eu não sabia o que era lutar pelas minhas coisas. Eu jamais tinha dito não a alguém. Eu jamais tinha me posicionado quando eu não gostava de algo. Eu permitia que as pessoas fizessem aquilo que elas queriam, porque eu tinha medo de ficar só. Então, assim, era em amizade, era em relacionamento, era na família, era no trabalho, era em tudo ao meu redor. Isso não era só nos meus relacionamentos, era em tudo que eu vivia. O medo me paralisava e me fazia aceitar. E isso fazia eu não me amar. Porque a partir do momento que eu não me posiciono, a partir do momento que eu não me coloco como pessoa para dizer assim, eu não gostei disso, eu preciso rever isso, não é isso que eu quero para mim, isso faz com que as pessoas façam o que elas querem. E se eu não me amo, quem vai me amar? Se eu não me respeito, quem vai me respeitar? Se eu não dou o melhor para mim, quem vai dar? E essa fase de entender o que era amor, o que eu não me amava, foi muito linda com Deus. Porque Ele me mostrou o que era o verdadeiro amor. E talvez você ainda não saiba o que é o verdadeiro amor. Ele me mostrou o quanto era lindo o amor dele por mim, sabe? Independente do que eu fizesse, porque a gente que é dependente emocionalmente de alguém, a gente quer muito agradar as pessoas, a gente quer todo o tempo estar agradando, a gente quer todo o tempo estar dando o melhor para a pessoa. E muitas vezes a gente não é reconhecido, muitas das vezes as pessoas não olham para isso. E
quando eu recebi o amor de Deus de verdade, que eu vi que independente do que eu fizesse ou do que não fizesse, Ele me amava, foi algo surreal. E foi aí que eu entendi o que era o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que você não precisa fazer nada, sabe? Você não precisa se esforçar porque a pessoa te ama independente de qualquer coisa. E eu precisava fazer isso por mim, sabe? Só que em alguns momentos eu não conseguia entender isso, porque durante minha vida toda eu achava que as pessoas só iam me amar se eu fizesse aquilo que elas queriam. E isso foi muito conflitante para mim. E entender isso de Deus foi muito bacana. Por quê? Porque Deus me fez entender que eu preciso primeiro me amar para amar o outro, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E por que a gente está ferrando todo mundo? Porque todo mundo está machucando todo mundo? Porque as pessoas não se amam. E quem não se ama, quem está ferido, quem está machucado, fere. Talvez esse teu namorado, essa tua namorada que está te machucando agora, ela não saiba o mal que ela está te fazendo, porque ela está tão machucada que ela não consegue perceber o que ela está fazendo com você. E assim a gente vai ferindo, vai machucando e as pessoas vão nos machucando e se torna um ciclo repetitivo. E o que é que a gente faz para mudar isso? Primeiro, a gente se ama. Antes de você amar alguém, antes de você se relacionar com alguém, é você se relacionar com você, é você se amar, é você dar o melhor para você. E isso é essencial na nossa vida, sabe? Isso é essencial para que a gente possa sim ter um relacionamento saudável. E isso Deus me ensinou. Que antes de receber qualquer coisa, de ter aquela pessoa que Deus preparou para mim, eu precisava me amar. Eu precisava me posicionar. Eu precisava entender o que eu queria para mim. Porque muitas das vezes nem eu sabia o que eu queria. Eu achava que eu tinha que aceitar qualquer coisa. E assim, uma das coisas que eu fiz foi uma lista sobre o que eu queria pra mim de um relacionamento. Eu precisava entender isso. Por quê? Porque quando chegasse alguém que oferecesse outra coisa que não fosse aquilo, eu tinha que saber e talvez você nem saiba. Você apenas aceita e quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Já parou pra pensar sobre isso? Por isso que as pessoas estão te dando qualquer coisa, porque você não sabe o que você quer. Você não sabe o que vibra no teu coração, você não sabe o que você quer para você. Então, antes de você amar alguém, antes de você dedicar a tua vida a alguém, dar algo para alguém, dê a você mesmo. Se ame, se respeite, sabe? Para que você possa entender o que realmente é bom para você ou não. E esse confronto de entender que durante muito tempo eu vivi um relacionamento abusivo porque eu não me amava foi muito desafiante. Porque é muito mais fácil a gente culpar os outros do que entender que muitas das coisas que a gente tem tá aqui dentro da gente, né? Entender que eu me permiti a tantas coisas. Nossa, foi um momento incrível, assim, com o Espírito Santo, que Deus me mostrou. E Ele foi me mostrando, sabe? Ele foi me mostrando as vezes que eu não me posicionava, Ele foi me mostrando as vezes que eu ficava calada, Ele foi me mostrando as vezes que eu aceitava porque o medo me paralisava, Ele foi me mostrando tudo o que eu precisava ver. E talvez você não esteja vivendo aquilo que você precisa com Deus hoje, do teu relacionamento, porque você não se permite ser tratado. Você não permite ser tratado por dentro, sabe? E a gente precisa desse momento. A gente precisa desse momento com Deus para entender, sabe? O que é que precisa ser ajustado, o que não precisa ser ajustado. Porque muitas das vezes a gente também torna os nossos relacionamentos abusivos pelas cargas que a gente carrega lá atrás, sabe? Que eu vou falar no próximo vídeo como a nossa família, como tudo que a gente aprendeu lá na infância influencia a gente viver um relacionamento abusivo. E eu entendi também que, antes de qualquer coisa, você é filho e filha de Deus. E nós, como os filhos, a gente não pode se permitir a viver qualquer coisa. Nós, como os filhos de Deus, nós não podemos nos permitir a qualquer tipo de relacionamento, sabe? Eu não tenho coragem de dar pouco de mim para alguém hoje. Porque eu me amo tanto ao ponto que eu quero dar o melhor de mim para outra pessoa. Então, se eu quero dar o melhor de mim, se Deus tratou tudo isso dentro de mim, por que eu vou aceitar menos do que eu mereço? Por que você aceita menos do que merece?
Então, assim, faça essa reflexão. O que é que você precisa olhar para dentro de você? O que é que te faz? O que é que te influencia a viver um relacionamento abusivo hoje? É o medo? É a insegurança? É a dependência emocional, sabe? É não saber o que fazer? Coloca teu joelho no chão, ora e pede para que Deus te mostre o que é que está te fazendo viver isso, sabe? O que é que você pode fazer para modificar isso dentro de você, para que você possa mudar a tua história, para que você possa viver um relacionamento saudável. E antes de encontrar alguém bacana, que você possa se encontrar, que você possa se encontrar nesse caminho, sabe? Durante muito tempo Deus falava assim para mim, eu estou trabalhando. E eu achava que Deus estava trabalhando em alguém, que Ele ia trazer para mim. E, na verdade, Deus estava trabalhando em mim, na minha essência, naquilo que eu era. E eu não sou mais a mulher que eu era há 10 anos atrás. Eu mudei totalmente, minha forma de pensar mudou. Por quê? Porque eu entendi o que Deus tinha para mim. Eu entendi que Deus tinha coisa melhor para mim, que Deus tinha algo melhor. E muitas das vezes, eu sempre falo isso, às vezes Deus quer nos dar ouro e a gente fica pedindo bijuteria. E Deus quer nos dar um ouro muito bonito e você fica olhando para a bijuteria, que é aquilo que está aqui na sua frente, e você fica, não, mas eu quero bijuteria, eu quero isso. E às vezes Deus dá por permissão mesmo, assim, porque você insiste tanto em ter qualquer coisa que Ele faz, sabe? Porque você não está disposto a esperar aquilo que é precioso, aquilo que é o ouro, sabe? Que Ele quer te dar. Deus sempre tem o melhor pra gente, mas antes da gente ter o melhor, a gente tem também que nos conhecer, sabe? O autoconhecimento, ele é essencial. Talvez você fique pedindo, você peça muito, você quer sair dessa situação, mas você não entende que você precisa de um tempo, você precisa se curar. Se você acabou de sair de um relacionamento ruim, você precisa se tratar, você precisa se curar. Sabe, curar as tuas feridas emocionais, curar aquilo que está mal dentro de você, para que você possa finalmente viver algo novo, sabe? Tem um versículo da Bíblia que diz que não coloque vinho em odre velho, né? É exatamente isso. Muitas das vezes a gente fica colocando o vinho novo em odres velhos e não adianta, você tem que se limpar, sabe? Você tem que se tratar para que você possa viver o novo na sua vida. E é isso, gente. Se você sente esse vazio, se você está passando por um momento ruim, se você acabou de sair de um relacionamento abusivo, eu te convido a você começar a orar, a você começar a buscar, para que você possa sentir o amor infinito de Deus sobre você. Que quando foi exatamente a sensação que eu senti, sabe? Eu senti um amor tão grande sobre mim, que nada mais importava, sabe? Aquela migalha que eu tinha era tão pequena que nada mais importava. E é isso que você merece. Você merece ser amada, você merece ser amado. E é isso que eu desejo para você. Então, antes de qualquer coisa, nesse momento, talvez eu não sei tua situação, mas olhe para dentro de você, se abrace, sabe? Olhe para o que realmente te paralisa, olhe para o que realmente faz você passar por esse tipo de situação. Se acolha, sabe? Se perdoe. E comece a dar a você uma nova chance de viver algo bacana, porque você merece. Você curtiu esse vídeo? Comenta aqui como foi a experiência para você. Se você conhece alguém que já passou por um relacionamento abusivo, se você já passou por isso, e comenta se você já teve uma experiência com Deus em relação a isso, se Deus já te ajudou a sair de um relacionamento ruim, se foi bom para você, se não foi bom. E eu espero aqui você no próximo canal falando como as nossas emoções do passado, como os nossos aprendizados do passado influenciam na nossa vida hoje, nos nossos relacionamentos. Beijo pra vocês e até a próxima!